assim como todas as quartas-feiras, nós recebemos aqui no nosso estúdio Maurício Valente, terapeuta, criador da reprogramação biológica, e hoje trazendo pra gente uma pauta que muita gente tem essa expressão, ai que raiva, tô com raiva disso, meu Deus, que raiva daquilo. Você tem muita raiva da sua vida? O Maurício vai contar pra gente como que ela pode impactar na sua saúde, né, Maurício? Bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui mais uma quarta-feira. Prazer é nosso. Gratidão aí, ouvintes da Rádio T, amigos das mídias sociais. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Carla, raiva é sentimento, certo? A gente sempre pontua assim, sentimento é fumaça, tá? Todo sentimento, tristeza, raiva, frustração, são fumaças que vêm de um fogo, né? Vamos falar assim. Sim. O fogo seria a sua necessidade que não foi atendida. E, através de uma necessidade não atendida, você vai para uma estratégia ruim. Então, tem gente que tem raiva, grita. Isso é estratégia. Tem gente que tem raiva e vai para agressão. É uma estratégia horrível. Tem gente que tem raiva e mata, né? Então, são estratégias ruins. Tem gente que tem raiva, briga com o seu cônjuge, desconta tudo na pessoa que você mais ama. Então, são estratégias disfuncionais que a gente fala. Sempre tem uma reação, Maurício? Invariavelmente, a não ser quando a pessoa guarda, né? Mas mesmo quando ela guarda, não deixa de ser uma estratégia ruim, porque aquilo pode causar algo muito nocivo no próprio corpo dela, né? Então, por trás de todo sentimento, a gente tem que pesquisar qual necessidade não foi atendida. Então, se você anda tendo muita raiva, se a raiva faz parte da sua vida constantemente, é porque alguma necessidade na sua vida não foi atendida. Ou de afeto, ou de aceitação, ou você não está se sentindo aceito no grupo, ou você não está tendo uma vida a qual está fazendo sentido. Tem muita gente que vive a vida tão no piloto automático, Carla, que a vida não faz sentido, né? A pessoa não gosta da vida que ela tem. Você vai ficar com raiva uma existência inteira, né? Tá sempre estressado, né? Aquela pessoa de isso. mau humor, reclamando de tudo. De tudo, reclamando com raiva. Por quê? Porque como ela não dá cabo da vida dela, ela não ajeita a vida dela, às vezes ela reclama do relacionamento, o relacionamento tá ruim, o trabalho tá ruim, mas ela não corre atrás de resolver isso. Então ela fica com uma raiva eterna e o sentimento ele só está sinalizando para você que as coisas não andam bem na sua vida. Então o sentimento, pessoal, é só um termômetro. Não fica dando muita bola para sentimento. Aliás, dê bola sim. Eu tô com raiva, mas você tem que olhar para a necessidade. Para um pouquinho e pensa, fala, cara, o que não está funcionando na minha vida? Por que essa raiva está vindo constantemente? Não fica achando que isso é normal. Você que está me ouvindo aí, ter raiva é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Para com esses conformismos baratos assim que destrói a tua vida. Você está com muita raiva, está constante, toda hora está vindo raiva, tem alguma coisa que está errada na sua vida. Vai olhar para o trabalho, vai olhar para o teu relacionamento, vai olhar para as suas escolhas. Será que você está só trabalhando? Será que está faltando hobby? Será que você não ama o que você faz? Então está na hora de você começar a planejar a sua troca, um novo estilo de vida. Normalmente, viu, cara, a experiência que a gente tem, pessoas que são muito raivosas, que têm uma raiva contida, a origem de tudo foi lá na infância. Porque assim, lá na infância, nós temos necessidades básicas que às vezes não são atendidas pelos nossos pais. Por exemplo, Carla, afeto, vamos numerar algumas aqui. Valorização, que é aquele pai ou aquela mãe que elogia a gente tem muita necessidade de reconhecimento, de elogio na infância, e às vezes não vem. Liberdade, aceitação, tá? São algumas necessidades importantíssimas na fase precoce de vida. E muitas vezes você não se lembra, você que está me vendo, mas algumas ou mais de uma dessas necessidades suas não foi atendida. Você leva isso para a vida adulta e isso se manifesta. E muitas vezes, todas elas juntas, né, Maurício? E todas elas juntas. Aí você imagina o estrago. Imagina. Aí vai vir a fumaça. O que é a fumaça? Sim. O sentimento. Raiva, tristeza, mas hoje nós estamos falando de raiva. Mas aí se você não estiver atento para olhar para as suas necessidades, você vai continuar com estratégias horríveis, descontando aonde não pode, ferindo quem não merece, né? E se autodestruindo, porque a raiva descomunal fora do controle pode gerar em você problemas gastrointestinais terríveis, estomacais, intestinais, vesícula,
tá? Sim. Pedras em vesícula, que são órgãos, pâncreas, pancreatite, problemas seríssimos de pâncreas, porque esses órgãos que eu acabei de falar são os principais órgãos ligados à emoção da raiva. Aí você fala assim, então todo mundo que tiver raiva vai ter problema, por exemplo, de pâncreas. Não. Eu falo assim, todo mundo tem raiva, eu também passo raiva. Claro. Mas é a maneira rápida com que você sai dela. Como lidar com ela, né? Isso a gente chama de gerenciar. Sim. Ninguém está livre das emoções. As emoções, elas vão chegar e vão vir. Mas quando eu entendo o porquê que eu tive raiva, eu já sano logo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos falar que no meu casamento, eu percebi que veio uma raiva e aí eu briguei com Sara, por exemplo. Tive aquela... Coitada da Sara. Eu quis jogar essa raiva em cima dela. Aí eu lembrei, falei, mas pera um pouquinho, por que eu tô com raiva querendo descontar na Sara? É porque hoje eu não queria vir para casa. Eu queria que a Sara me desse um apoio. Eu queria que ela ficasse com as crianças. E eu hoje estava precisando ficar no estúdio, tocar um pouquinho, esparecer minha cabeça. Eu precisava ficar sozinho. Eu precisava um pouco de liberdade hoje. Então, mas se eu não manifestar isso para Sara, Sara não tem obrigação de saber. Aí eu viro para ela e falo, então é daí que tá vindo minha raiva. Amor, é o seguinte, tem como hoje você aguentar as pontas? Perfeito. Você aguenta as pontas para mim hoje? Amanhã a gente faz um compromisso junto? Pode ser? A gente faz uma troca? O que você acha? Não, amor, tudo bem, pode ficar tranquilo. Então, hoje eu entro nas minhas necessidades, que era ficar comigo mesmo, no meu mundo, na minha caixa do nada, lá na minha clínica, lá no meu estúdio, tocando, e amanhã eu me dedico ao casamento, eu faço alguma coisa pela família e tal. Então, o que eu fiz? Eu tive o sentimento, mas eu não fiquei inconsciente sobre esse sentimento. Eu fiz a leitura da onde ele vem o problema. Eu falei, cara, esse sentimento está vindo de necessidade hoje de eu ficar comigo. Então, eu não quero dividir. Se eu tiver que falar com alguém hoje eu não estou legal. Sim. Então, isso a gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você lê muito bem o sentimento que você tem. Hoje estamos falando da raiva. Você lê a raiva, pera um pouquinho, da onde está vindo esse sentimento? Está vindo disso. Então, deixa eu me expor. Né? Se eu tivesse uma reunião, por exemplo, com os meus funcionários, eu poderia desmarcar, cara. Eu poderia virar e falar assim, hoje eu não estou legal para fazer reunião, porque eu sei que se eu fizer reunião aquele dia, vai sobrar para quem não precisa, eu vou falar palavras mais duras que eu não quero falar. Então, pessoal, vamos desmarcar a reunião. Hoje eu tirei um dia para mim e a gente faz num outro dia. Então, esse é o segredo, não é você se livrar do sentimento, mas sim aprender da onde que ele vem, a fazer a leitura. E aí você aprende a gerenciar. Muitas vezes, Maurício, mas eu não consigo livrar da raiva naquele dia. Então tá. Então se você não consegue livrar da raiva, vai ficar sozinho. Vai lá pro meio do mato, vai ver o pôr do sol, porque senão você vai ferir alguém. E isso é uma inteligência. Quando você percebe que você não está bem e se resguarda, isso é uma maneira inteligente de lidar com os seus sentimentos. E acaba se ferindo também, né? Porque gera um transtorno enorme. É como se fosse realmente uma bola de neve. Você desconta, a pessoa vai descontar em você também e aquilo vai só aumentando. Só aumentando. E aí você vive no mundo dos inconscientes, né? Sim. Aí você não tem consciência do que você faz, você vive no mundo dos animais. E a gente não é assim, a gente já consegue ter essa estrutura. Claro. Mas eu preciso estar em presença, né, Carla? A Sara fala muito, a Sara lida com Mindfulness, que é uma meditação maravilhosa de estado de presença. Para a gente perceber todas essas coisas que eu acabei de falar, você tem que estar muito em presença, cara. Se estiver no piloto automático, você não tem essa capacidade de lidar com essa situação. E a gente vê muitos perfis de pessoas assim, né? Nossa. Que descontam em tudo. Não é só o chefe, que a gente fala, não, mas meu patrão, meu Deus, tá sempre bravo, tá sempre de mau humor, né? Não, às vezes você também tá naquele dia e acha que é o patrão que tá descontando as coisas em você. Perfeito. E isso é bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ela bate carteira, né, Carla? Ela tá nervosa, ela não pode falar, hoje eu não vou trabalhar. Eu posso escolher... Eu posso escolher porque eu sou um profissional autônomo, né? Eu faço meus horários, eu faço a minha vida. Mas tem aquela pessoa que bate o cartão CLT. Como é que eu faço, Maurício, quando vem essas descargas? Da mesma forma. Tenta não se misturar muito, tenta fazer o seu trabalho trivial, tenta ficar mais no seu canto. Você pode se expressar. Se você tem um amigo de colega de trabalho que vai chegar perto de você e fala, cara, hoje não dá muita bola, eu não estou muito legal.
tá? E talvez eu possa falar algumas coisas atravessados, então eu vou ficar aqui. Isso é inteligência emocional. Saber falar, né? Saber falar, saber se expressar, mostrar a sua vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, cara, nos torna humanos. Perfeito. A gente foi criado mesmo para, parece que não mostrar nossas fraquezas. Isso é uma balela, tá? Isso é uma balela muito séria. Mostrar as nossas vulnerabilidades para as pessoas, a gente sendo autêntico e com clareza nas nossas informações, nos torna muito humanos, muito admirado pelas pessoas, né? Muito admirado pelas pessoas, e ao mesmo tempo me dá condição de resolver a situação que eu não resolveria e descontaria e usaria uma estratégia disfuncional, que é gritar, brigar, maltratar alguém, né? Maurício, você citou alguns dos órgãos que conseguem ter sofrer com essa situação. Hoje, né? Quem já tem algum problema, se colocar ali a mão na consciência, falar, opa, peraí, foi por isso? Foi pela raiva? Né? Que está tendo algum problema intestinal, enfim, né? Como de todos esses órgãos que você citou. Realmente tem a ver, tem relação então. Isso, porque dentro do útero materno a gente fica ligado, né? Cada órgão do corpo. Um abraço aí pro meu amigo Dr. Rodolfo Biasi, lá de Londrina. Bom Beijo, dia. Rodolfo. Então, assim, e beijo a todos, né, que estão aí. E o que acontece, galera? Esses órgãos, eles estão ligados a uma emoção arcaica evolutiva, né, emocional, uma memória emocional arcaica evolutiva. Então, quando você passa sentimento de raiva, não digo você passar em alguns momentos, pessoal, esporádico, fiquem tranquilos, tá? Não é que vai gerar doença toda hora. Mas se você entra num padrão raivoso, se você entra numa raiva constante que não muda, você está sempre naquele padrão, os seus órgãos específicos dessa emoção de raiva, basicamente estômago, vesícula, pâncreas e intestino, são os que mais sofrem, tá? Então, o que acontece? Esses órgãos acabam entrando numa vulnerabilidade maior e mais cedo ou mais tarde você vai ter alguma reação. Você vai ter algum problema que pode variar de uma gastrite, uma pedra na vesícula, uma pancreatite ou até uma tumoração, cara. Sim. Tem casos que vem até aparecimento de tumores e cânceres nesse local. Então não é legal a gente ficar alimentando, eu brinco assim, alimentando sentimento como se fosse bichinho de estimação. Olha só. Tá? Não dá, né? Eu tenho minha raiva aqui. É como se fosse seu pet, né? Sua raiva. Vou tomar uma cervejinha com a minha raiva. Isso, eu tô com a minha raiva. Já se tornou uma coisa tão padrão na sua vida que você não tá percebendo e isso vai cobrar um preço alto. Preço alto. Então, seja inteligente, vamos tentar observar, seguir esses sentimentos. Eu adoro, dentro de uma conversa com alguém, quando eu estou consultando, seguir os sentimentos. O que isso te gerou? Maurício, eu tive um problema com meu pai e tal época. O que isso te gerou? Me gerou raiva. Então vamos seguir essa raiva, Vamos seguir essa raiva. Aí você chega nas necessidades, lá, o que faltou lá atrás para você. E a partir dessas necessidades, aí a gente consegue fazer estratégias. Então você que está me ouvindo aí, que está com essa raiva, como um bichinho de estimação, procura lembrar o que pode ter te faltado. O que pode ter te faltado? E sabe uma coisa que eu falo, cara, que é fantástico, assim, pelo menos eu gosto muito? Imagina que você teve uma infância que faltou muito afeto do pai, faltou Vamos falar duas coisas. Faltou afeto e faltou elogio do seu pai. Vamos falar. Isso te deixa com raiva hoje. Aí você entrou num relacionamento amoroso. Certo? Aí você tá começando, vamos falar um homem. Aí eu começo a namorar uma mulher que não me dá afeto e não me elogia. Bom, então vamos parar e pensar. Deu errado o relacionamento. Já deu errado. O que eu posso começou fazer? errado. Lá no passado, eu não podia trocar de pai nem de mãe. Exatamente. Mas agora eu posso trocar, certo? Então eu posso chegar nessa mulher e falar assim, olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Na minha história de vida, eu não quero que você seja minha mãe, nem meu pai, nada. Mas na minha história de vida, me faltou muito afeto e elogio. Hoje eu preciso encontrar uma pessoa que esteja disposta a contribuir pra mim dessa forma. Você pode? Vamos trabalhar junto? Aí a mulher, não, eu quero sim e tal. Então vamos se cuidar, vamos trabalhar para isso acontecer. Se a mulher falar, não, é o meu jeito, eu não sei fazer isso, então troca, porque agora você pode. Você pode trocar. Agora você pode, você é adulto. Por quê? Os relacionamentos de adulto, seja de amizade, seja de marido, mulher, namorado, são relacionamentos que vêm exatamente para contribuir com aquilo que eu não consegui ter lá atrás. Então olha que bonito. Então você já teve um pai que era bruto, aí você namora um cara bruto, quer dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Agora, ou você muda isso, ou você para de aceitar tudo como é
e coloca as suas imposições, as suas condições para esse relacionamento, então você vai continuar sofrendo uma vida inteira, igual você sofria lá com o seu pai e com a tua mãe. Resultado disso? Muita raiva. E aí, muita raiva vai começar a acabar com você. Aí, depois que você tiver um tumor bem grande de intestino, aí você vai se lembrar dessa entrevista, certo? Perfeito. Aí você vai se lembrar e entender que você poderia ter tomado uma atitude, poderia ter tomado uma ação. Eu recomendo que sempre chame o cônjuge para conversar. Sempre tente crescer os dois. Agora, se o seu marido ou a sua mulher sentar no trono do rei e falar, não, eu não preciso mudar, eu sou assim mesmo, as suas necessidades não me interessam, eu não tenho empatia por você, bom, aí espero que você tenha coragem de tomar suas escolhas para atender às suas necessidades, né, Carlinha? E buscar ajuda também, né, E Maurício? buscar ajuda, com certeza, Já né? aproveita e passe suas redes sociais aí. Nós fazemos tanto consultas online quanto presencial, @Maurício Valente, Maurício Valente Oficial. Você me acha em tudo. Instagram, YouTube e o Face, só o Face que muda, que é o Valente Cursos, que é a fanpage, mas a gente mal usa o Face. É mais o Instagram e o YouTube, que é Maurício Valente Oficial. Você me encontra, deixa o seu direct lá, se você precisar de consulta, de ajuda, e siga a tua vida aí, entendendo suas necessidades, Carla Gimenez. Não sofra, gente, E pelas por aí. faltas do passado, tá? Por aí, Carla. Exatamente. Um Por beijo aí. pra você, Maurício. Beijo, obrigado, gente. Um beijo a Agora, todos.